Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Plataforma Moretti. No canal são apresentados assuntos referentes à engenharia agrícola. Meu nome é Igor Tomás Vigo, discente do curso de agronomia da UFPR, e hoje eu trago para vocês este vídeo referente ao impacto do clima na eficiência dos sistemas elétricos agrícolas. A agricultura depende fortemente das condições climáticas, como temperatura, umidade, chuva, que interferem no desenvolvimento das plantas, saúde e produtividade da lavoura. Portanto, o clima é uma variável muito importante para o meio agrícola. E a gente tem observado algumas mudanças em eventos climatológicos, como secas intensas, chuvas e fenômenos ligados a eventos de mudanças climáticas, como por exemplo o El Niño, que é o aquecimento do Oceano Pacífico e causa chuvas intensas no sul, temperatura elevada e estiagem no centro-oeste. E o Laninha, que é o resfriamento do Oceano Pacífico, causando chuvas intensas no norte e nordeste e estiagem e altas temperaturas na região sul. E além dos impactos nas culturas a campo, essas condições afetam os sistemas elétricos nas propriedades. Por exemplo, sistema de irrigação automatizada, construções como silos interferem nos processos de secagem, ventilação, sistema de iluminação, alimentação em granjas e até nos maquinários, como tratores e colheitadeiras modernas a campo. E para isso, a gente vai ver algumas variáveis climáticas e como elas interagem com os sistemas elétricos. Então, a temperatura. Dispositivos eletrônicos são sensíveis à temperatura, e temperatura do ambiente excessiva ou de alguns componentes pode levar ao superaquecimento. Degradação de isolante pode diminuir a vida útil, aumentar a probabilidade de falhas, desgaste prematuro, e se a temperatura operacional do painel ou do sistema elétrico exceder os valores de limites especificados, alguns componentes, como transistores e capacitores, que têm uma expectativa de vida projetada, pode ter essa expectativa comprometida. E alguns outros equipamentos também podem apresentar problema, como um inversor de frequência, que acaba perdendo a potência à medida que a temperatura aumenta. Então, ter o controle dessa temperatura é muito importante. E uma outra complicação também relacionada à temperatura inadequada é o mau funcionamento de dispositivos que utilizam o calor como princípio de funcionamento, como por exemplo os disjuntores. Se a temperatura no ambiente da instalação for maior do que a temperatura projetada do disjuntor, ele pode desarmar, mesmo com uma corrente menor do que a esperada. Então, manter essa temperatura dentro de uma faixa adequada contribui para a preservação dos componentes, resulta numa menor necessidade de substituição, de manutenção e aumenta o custo-benefício ao longo do tempo. E para exemplificar, eu trouxe esse trabalho publicado na revista Agrogeoambiental pela Engenharia Agrícola da UTFPR, que comparou a medida de eficiência sob diferentes temperaturas de painéis fotovoltaicos. No trabalho, os autores mencionam que o rendimento do painel depende da radiação solar, da temperatura e da tensão. E para contornar esse problema de radiação, eles separaram diferentes incidências solares, isolando o fator da radiância e analisando a temperatura. Então a gente consegue visualizar que em todos os níveis de radiância, 500, 600, 700, 800, 900 e 1000, a eficiência do sistema ela cai conforme a temperatura do painel aumenta. E nessa figura 10, ele mostra o decréscimo na eficiência de acordo com o aumento da radiação solar. E nessa figura 11, ele correlaciona o nível de radiância com a temperatura atingida, o que no final a gente pode correlacionar a baixa da eficiência com o aumento da temperatura. Na conclusão, os autores ainda citam, que a temperatura afeta negativamente a eficiência desse sistema e o aumento da temperatura provoca uma diminuição da tensão, que diminui a potência e a eficiência. E o aumento da eficiência é esperado quando a gente investe na dissipação de calor ou em sistemas de refrigeração. E a gente tem a umidade. Então, quando a água se infiltra em fiações, tomadas, em quadros de distribuição, ela cria algumas condições propícias, podendo ocorrer o curto-circuito
que é quando essa umidade se acumula em áreas onde não há isolamento, formando caminhos que conduzem a eletricidade por onde não deveria, causando falhas, danos a componentes e o próprio curto-circuito. Pode ocorrer a corrosão também, então os metais no sistema ficam suscetíveis e essa presença de água acelera a oxidação, desgastando rapidamente alguns conectores, fios, circuitos. E essa corrosão reduz a eficiência e exige uma manutenção ou até substituição mais frequente. Pode ter a perda de eficiência também, então essa presença da umidade aumenta a resistência elétrica, o que significa que eu preciso de mais energia para realizar a mesma operação. E essa perda de eficiência, ela vai acabar elevando o custo e ao longo do tempo vai danificando os equipamentos. E outra consequência dos curtos-circuitos e da corrosão é a interrupção do fornecimento de energia. A gente tem o sombreamento. O sombreamento ele é muito relevante em sistemas que necessitam da radiação solar para o funcionamento. Um exemplo aí são os painéis fotovoltaicos novamente. Trouxe um estudo dos alunos da Unicatólica de Palmas que avaliou a potência gerada em relação a diferentes níveis de sombreamento e também a influência de sujidade que ocasionam esses hotspots, esses pontos quentes. E analisando a relação de potência com o sombreamento, a gente vê que o sombreamento altera significativamente a geração de energia e a perda de potência é quase diretamente proporcional ao nível de sombreamento. E nesse trabalho, o único resultado controverso foi esse sombreamento, o G e o H, que essas duas placas tinham a mesma quantidade de sombreamento e tiveram uma diferença nessa perda de potência. E os autores mencionam esse fato devido aos módulos estarem em diferentes orientações. Então, o H estava orientado para o sul, onde a radiação solar é menor, e o G está orientado para o norte, onde a radiação solar é maior. Então, essa orientação das placas solares também vão impactar na eficiência. E a análise de sujidade, então, como a temperatura é um fator que influencia no desempenho desse sistema fotovoltaico, com a temperatura alta, a tensão cai e a corrente elétrica aumenta. Então, nesse experimento, eles colocaram uma pequena pedra sobre uma célula e ocasionou uma queda de tensão e aumentou a corrente naquele ponto. Com isso, essa pequena parte da célula passou a consumir a corrente e provocou um superaquecimento devido ao efeito Joule. E como é que a gente pode contornar esses problemas? Então, a manutenção da temperatura nos painéis e nos sistemas elétricos ela pode ser alcançada através de tecnologia de controle térmico, que seriam a ventilação forçada, sistemas de refrigeração a ar ou a líquido, o uso de trocadores de calor. Então, a gente tem algumas opções, né? E a escolha de qual tecnologia vai depender das características do ambiente e dos requisitos do sistema, né? Mas a implementação de algum tipo de solução é vital para a gente poder garantir o funcionamento do nosso sistema. E da mesma forma que a temperatura alta influencia, o ambiente frio também pode influenciar, né? Porque pode levar à condensação interna, tendo aqueles problemas de umidade, de corrosão, enfim. Alguns dispositivos, como detecção de fuga de corrente e proteção contra surtos, que é o DR e o DPS, ele desempenha esse papel na prevenção relacionada à infiltração de umidade. Então, ele vai conseguir detectar esse problema e logo desarmar para não ocorrer o curto-circuito. No sombreamento, já que a dispersão da radiação solar não é algo que a gente controla, a gente pode maximizar a partir do manejo do sentido das instalações do painel e também fazer a manutenção de limpeza para evitar tanto o sombreamento a partir da sujeira e essa criação desses pontos quentes que atrapalham na eficiência. Muito obrigado.